Deus Santo. Meus irmãos, quero deixar aqui uma reflexão aqui para os irmãos. A parábola do semeador, Mateus, de número 13. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Eu não vou falar acerca das sementes, mas Jesus ele fala ali aproximadamente 4 sementes. Entendeu? Mas uma dessas sementes, ela prosperou. Uma dessas sementes, ela deu fruto. Ela deu 30, ela deu 60 e ela deu 100. Mas quando Jesus ele está explicando a parábola da semente ou da semeadura, o semeador saiu a semear. Eu disse que eu não vou falar acerca das sementes, senão vai ficar muito grande. Você e eu temos que entender os mistérios de Deus. Percebe que a semente que o semeador semeou, ou seja, plantou, ela deu 30, ela deu 60, ela deu 100. Então significa que ela teve produtividade. Ela teve produtividade. Mas é difícil alguém entender a produtividade da semente. Por isso que, às vezes, alguém tem dificuldade de entender a produtividade na minha vida e na tua. Porque quando Jesus Cristo ele ensinou acerca da parábola, os discípulos perguntaram: Senhor, por que fala por parábolas? O Senhor não fala abertamente. Mateus 13, só você lá. Por que nos fala por parábola? Jesus Cristo falou para eles: porque a vós, ou seja, a vocês, é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Quando Jesus Cristo ele fala no versículo 11 de Mateus, capítulo 11 de Mateus, versículo 25, quando chega no 28, é um texto muito conhecido: vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Mas no versículo de número 25, ele fala: Pai, graças eu te dou, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas do sábio e entendido, aqueles que diziam, aqueles no dia de hoje que falam que sabem, ocultaste estas coisas do sábio e entendido. Por quê? Porque o entendimento dele é incrédulo. O nosso entendimento não é de incredulidade. O nosso entendimento não é terreno, mas o nosso entendimento é espiritual. Mas, porém, ainda os discípulos estavam limitados. Aí lá no 11:25 de Mateus, Jesus Cristo fala: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, ou seja, ele escondeu estas coisas do sábio e do entendido, e a revelaste aos pequeninos da terra, e a quem o Pai revelar. Os discípulos e a quem que o Pai iria revelar. Então, os discípulos têm por obrigação, eu e você, por obrigação, de entender os mistérios de Deus. Eu disse, por isso que nós temos dificuldade de entender a produtividade de uma igreja, a produtividade do irmão, a produtividade de um pastor, a produtividade do ministério. Tema da mensagem: hoje, a difícil compreensão da produtividade do ministério. Então, hoje é difícil você entender quando alguém está dando fruto, uma igreja está dando fruto. A maioria das vezes, alguém vai dizer e vai falar: essa igreja está crescendo porque o pastor está pregando só mel. E de repente não é. É um pastor bíblico, é um pastor sério. Por que essas pessoas estão julgando?
ou vão falar que o pastor está roubando. Alguém que está prosperando, alguém que está crescendo, alguém que comprou casa, alguém que comprou um carro, alguém vai chegar e vai dizer, ele está roubando, ele está fazendo coisas ilícitas. Mas ele é um cristão verdadeiro, autêntico, é um dizimista, é fiel a Deus, fiel à sua liderança, e o Senhor está dando produtividade na vida dele pelos méritos alcançados, mas não viu o preço que ele pagou. O semeador ali, ele teve um trabalho. Uma hora deu fruto, deu 30, deu 60, deu 100. Então já é difícil entender a produtividade na vida de alguém. Por quê? Porque nós estamos num âmbito limitado. Se nós estivermos no âmbito espiritual, celestial, Paulo fala, ora, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, que não entende a produtividade, não entende as coisas de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você só vai entender se você for espiritual. Você só vai entender se você tiver a linguagem celestial, a linguagem do céu. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Quem é espiritual entende bem tudo, discerne bem tudo, e dele não é discernido. Alguém não vai entender aquele que é espiritual, porque ela vai ser revelada espiritualmente para quem é espiritual vai entender. Isso é de Deus. Esse mistério é de Deus. Alguém vai falar, isso não é de Deus. Porque hoje está uma confusão aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Por quê, pastor Leandro? Porque nós não temos o discernimento do Espírito. Nós não pedimos o discernimento do Espírito. Que isso está inserido em 1 Coríntios 12 acerca dos dons. Um dos dons lá tem esse dom, discernimento de Espírito. Por isso que hoje é uma dificuldade. Ali, o semeador, agora ele está prosperando. Os discípulos não estão entendendo quando Jesus Cristo fala do final, que uma caiu em boa terra. Uma caiu em boa terra. Mas as outras sementes que o semeador plantou, semear é a mesma coisa do que plantar. Outras sementes que o semeador ele semeou ali, ela teve dificuldade. Ela não foi à frente. Mas uma caiu na boa terra. Uma caiu no coração de alguém ali, representa a palavra sendo semeada, sendo plantada no coração de alguém, que alguns, sempre vai dar fruto. Vai dar 30, vai dar 60 e vai dar 100. E Jesus Cristo falou, os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus, por que fala por parábola? Jesus Cristo falou, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A eles não é dado, os fariseus, os escribas, quem não é cristão, quem não serve a Deus, quem não tem compromisso comigo. Mas vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. A eles não é dado, porque aquele que tem, se dará. Quanto mais você tem, você vai se doar para a obra, você vai se doar para as coisas de Deus. Mas, porém, aquele que não tem, até o que tem, que não é de Deus, que não provém de Deus, lhe será tirado. Então, aqui temos dois âmbitos. Aquele que é espiritual e aquele que é carnal. Aquele que é espiritual e aquele que é terreno. Então, hoje nós temos uma dificuldade de entender a produtividade na vida de alguém. O semeador ali, irmão, da parábola, por que Jesus estava falando por parábola? É coisas corriqueiras que acontecia. Ele pegava uma história espiritual, interpretava essa história e aplicava por dias atuais ou para o presente, para o futuro, que estava acontecendo. Algumas parábolas é literal, algumas parábolas é simbólica, alegórica. Nós temos três linguagens para nós aplicarmos uma mensagem. Nós temos se Deus permitir, eu vou trazer esse estudo aí. Nós temos a linguagem alegórica, alegoria. Nós temos três tipos de mensagem para a gente aplicar. E tem três tipos de sermões para você pregar. Qual o três tipos de sermões para você pregar? O expositivo, o temático e o textual. Percebe que eu fui lá e vou voltar de novo aqui no texto que eu estava. Porque esse sermão que eu prego é textual. Eu prego dentro do texto ali. Eu não abranjo muita coisa.
entendeu? Fora do texto ali. Então a temática ela já abrange. A expositiva você pode rodar a Bíblia todinha no mesmo assunto, mas é muito conteúdo. Isso para mim já não prego mais assim. Eu sei pregar temática expositiva, mas eu gosto de pregar mais a textual. 3 tipos de sermão para você pregar ou você ensinar ou ministrar: a expositiva, a temática ou a textual. 3 tipos de linguagem para você aplicar mensagem. 3 tipos de linguagem para você aplicar mensagem. A literal, que é verdadeiramente o fato que aconteceu. A alegórica, alegorias ou símbolos. Alegórica, simbólica e literal. Esses 3 tipos de linguagem para você aplicar mensagem. E 3 tipos de pregação que você pode pregar. É a expositiva, temática e a textual. Então, percebe que o semeador, voltei de novo, tá vendo? É textual. Eu vou terminar dentro do texto. Então, percebe que o semeador, ele teve um trabalho. Todo o trabalho. O textual, você fala dentro daquele assunto ali, abrange a história dentro do assunto, trazendo para o nosso dia de hoje. Para a gente ter um entendimento. O semeador, ele teve todo o trabalho. Por isso que eu falei, hoje é difícil você entender a produtividade na vida de alguém. Você não quer saber do trabalho que a pessoa teve atrás. Eu, muitas das vezes, não quero. Então, procura saber. Se você não tem o discernimento, se você não tem conhecimento da história de alguém, da história de outro, porque ele está sendo abençoado agora, porque ele está sendo próspero agora, se você não sabe, você não julga, não critica, porque é difícil entender a produtividade. Quando alguém não consegue entender a produtividade de alguém, pastor Leandro, quando ele não é espiritual, estou falando de cristão, quando ele não é espiritual, ele está no âmbito carnal. Então é difícil de ele compreender, é difícil de ele entender a produtividade na vida de alguém, a produção na vida de alguém, a prosperidade na vida de alguém, o crescimento na vida de alguém. Vai ser difícil ele entender. As pessoas ali, quando o semeador, a plantação do semeador, porque ele está plantando numa terra, quando a plantação do semeador está crescendo por demais, alguém deve olhar aquela plantação ali, ué, por que essa plantação dele está crescendo? Porque é difícil entender a produtividade na vida de alguém. Por que aquela plantação dele está crescendo? Mas as pessoas não quis saber do trabalho que ele teve. Primeiro trabalho, de comprar semente ou de tirar semente de algum lugar. É um trabalho. Depois ele teve que ver o solo, fazer o buraco, pegar as sementes, acordar de madrugada, pegar as sementes, um montão de buraco ali, ele semear, plantar as sementes, tapar o buraco. E ainda outro trabalho, de esperar. Porque quando você planta semente, você não sabe se vai nascer ou não, irmão. Você planta semente, você não sabe. Você está plantando. Principalmente nós que somos. O que representa plantar semente? É você pregar a palavra de Deus. Você não sabe se ela vai prosperar hoje, você não sabe se ela vai prosperar amanhã, você sabe se ela vai prosperar ou não. O negócio é plantar semente. O semeador somos nós, plantando a semente no coração de alguém. Uma hora ela vai dar fruto. O que eu tenho que fazer? Quando essa plantação, eu plantar semente no ministério, plantar semente ali representa eu plantar no reino, eu semear no reino, não somente pregar o evangelho, não somente ganhar alma, mas semear aonde eu for, com a bondade, com o amor, com o testemunho. E produtividade também que o Senhor vai me dar e vai te dar. Alguém não vai entender, mas foi de Deus. Então ele teve um trabalho. Quando começou da 30, 60 e 100, alguém poderia julgar ele. Alguém poderia criticá-lo, mas não viu o que ele tinha passado antes. O semeador da história tinha passado. O semeador era um homem que estava semeando, estava plantando. Então, quando alguém começar
dá fruto, não julgue, não critique. Procura saber quem é essa pessoa. Procura saber quem é ele diante de Deus, se tratando do Evangelho. Procura saber a vida dele, qual é a espisadura dele, qual é a caminhada dele, qual é o testemunho dele. Amém? Deus abençoe a todos.